Dandavat pranams Maharaj. Your audio. Oh, now is on. I'm not listening to you. No audio. I don't know. Yes, your mic is on, but the audio is not coming. What? I'm not listening to anyone here. Let me see. There's something wrong. Mm. Yogamar, Oh, are you able to hear me? Yes, sure, Gurudev. I can hear you. I can see you. yeah. The problem was my side. Oh my No, God. no, it's okay. No, it's okay. No, it's okay. Okay. So, Should I wait for something, sometimes, or because still not 8 o'clock? hmm, as you prefer. People is coming. Okay. ऐसा लगा खुदा लगा बाबा इश अच्छा we can start just for 2 minutes about 1 minute, huh? Yeah. 1 minute, and after that is Murti. Murti. Oh, Nandini. Everybody coming. Jai Guru Maharaj. Yeah. Dandavat pranam, Gurudev. Yes, I am in Los Angeles, Apple Valley, Hmm. Dr. Nanda's house. Big house. But mercifully allow me to stay in his home. Dr. Nanda. Mm-hmm. Yeah. You Mm-hmm. can start now. Now. Yes. Can start. Okay. Just a minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So should I start, huh? Yeah. Hare Bol? Yeah, you can start. Okay, so Gurave Gaurachandraya Radhika Istadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. All glories to His Divine Grace, Paramahansa Kula Chudamani, Sri Srila Gaur Kishore Das Babaji Goswami Maharaj. All glories to His Divine Grace, Satchidananda Sri Srila Bhaktivinoda Thakur. All glories to all the members of our parampara. So today I would like to say about this aparad. I think I explained last time, right? Am I right? So last time. I'm not sure. I don't think so. Okay. Really. Actually, this aparad, especially Vaishnava aparad, is really dangerous. Means it is taking us away from Lord's services. In this regard, we know there is an incident happened during the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Lord Chaitanya Mahaprabhu used to manifest Sankirtan every night in the house of Srivas Pandit, at that time, that area was influenced everything by Chapal Gopal. Chapal Gopal basically was in tantric, means black magic. Nowadays we are devotee, but we are also influenced by black magic. Anyway, so when Lord Chaitanya's Sankirtan in the house of Srivas Pandit is going on every day, at that time, that Chapal Gopal thought that's not thought, actually realized that because of the Sankirtan, his customer, means his follower, day by day, less, because they are influenced by Sankirtan instead of coming to him for this actual black magic influence. So they are just like rushing towards Sankirtan. So in order to destroy the image of Sankirtan and prove that what they are doing, what Srivas Pandit home they are doing, we are doing the same. Why we are going over there? In this regard, Chapal Gopal hidden way that they put really actually hibiscus flower, in Bengali called jaba phul, and then wine, and also beef, keeping in front of the entrance door, hidden way in the midnight while Sankirtan going on. Then he just Chapal Gopal thinking that I'm just doing it hidden way, no one knows about it.
But in the Vaishnava Apanad, always reflecting somehow or other something else, like reflecting like mm, leprosy, reflecting with the heartburn disease in that way. So here, Chapal Gopal got heart, but actually leprosy. So when he got leprosy at that time, he thought, if I come to Lord Chaitanya, Chapal Gopal knew that Lord Chaitanya is not any ordinary one simple person. He is Supreme Lord, but uh, you know this, when person in the trap by Maya Devi, they don't want to remove their bad habit. So in order to follow his path, he did so, and he just make a plan. If I excuse by Lord Chaitanya, means Nimai Pandit, that time Lord Chaitanya's name was Nimai Pandit, then I can be free from all this reaction, leprosy. Okay, do it. Translate it now. Ok, just finishing the notes. Então, Maharaj começa, né, oferecendo todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, sua divina graça, Srila Gurukishore Das Babaji Maharaj, sua divina graça, Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakur e a todos os membros do Parampara. Então, hoje ele quer falar a respeito de Aparada. Então, especificamente de Vaishnava Parada, de quão perigosa a Vaishnava Parada é. Porque quando a gente comete Vaishnava Parada, isso nos distancia do serviço ao Senhor. Então, tem um incidente que ocorreu na época de Chaitanya Mahaprabhu. Todos os dias, Mahaprabhu ele realizava Sankirtan na casa de Srivas Pandit. E aí, Chapal Gopal, que era uma pessoa muito influente na época, um tântrico, né, alguém que estava envolvido com magia negra, né, o equivalente à magia negra, ele, testemunhando aquilo, ele começou a ficar com inveja, né, porque o Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu estava atraindo as pessoas, né, todos iam diariamente, né, na casa de Srivas Pandit. E aí Chapal Gopal começou a notar que os clientes, né, o Maharaj usou essa palavra, os clientes dele estavam diminuindo. Então, isso por conta do Sankirtan, né? Então, em vez das pessoas irem lá atrás do Tantra, eles estavam indo atrás de Sankirtan. Então, ele planejou, né, destruir a imagem do Sankirtan de Mahaprabhu. E o que ele fez para isso? Ele foi até a entrada da casa de Srivas Pandit e colocou ali flores de hibisco, vinho, carne. Ele fez isso às escondidas à meia-noite, né? Enquanto estava ocorrendo o Sankirtan, ele estava lá armando tudo, né? E com isso ele ia afirmar, né, que diferença tem entre o Sankirtan de Mahaprabhu e o que eu estou fazendo? É a mesma coisa. Então, só que ele pensou que ninguém sabia o que ele estava fazendo, ninguém tinha visto, né? Ele ali colocando as coisas de maneira às escondidas, né? Só que Vaishnava Parada sempre vai vir à tona de um jeito ou de outro, né? Então ela se reflete assim como uma doença. E aí o que aconteceu? Realmente ele ficou doente, ele desenvolveu lepra. E aí ele entendeu, né, que ele precisava obter, ele precisava da desculpa, ele precisava que o Mahaprabhu desculpasse, né, perdoasse, porque ele sabia que Chaitanya Mahaprabhu não era uma pessoa comum, né, Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Senhor Supremo, mas quando a gente está sob influência de Maya, né, a gente desenvolve maus hábitos,
Então, ele planejou ir até Mahaprabhu para obter o perdão e assim se livrar da lepra. Ok, Maharaj. So, so when Chapal Gopal was thinking about, and then he came to Lord Chaitanya's place. How he came? Very humble way, humble manner. In that way, Chaitanya Bhagavat explained. Hanai Shomaya Kushto Rogi Ekjon প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দর্শন দণ্ডবধ হইয়া পড়িল আর্তনাদে দুই বাহু তুলে মহা আরতি করি কান্দে means full of tear raises his hand and looks like from the bottom of his heart he's crying. Chapal Gopal was too much puffed up with his faith. But after the incident with Sivas Pandit home, he put some beef, hibiscus flower, and wine. This meant he wanted to prove that, look, what I am doing. Here, Sankirtan team, Nimai Pandit, Sivas Pandit, Gadadhar Pandit, Advaita Acharya, all are doing the same. So why you are switching your faith? It was his idea. But what happened? Then when he immediately got kushtorog means actually leprosy, full of leprosy, full of pain. In order to get rid of the pain and of leprosy and cure the leprosy, Chapal Gopal came in front of Lord Chaitanya with such mood. Then he says, Sangsar uddhara lagi tumi kripamoy পৃথিবীর মাঝে আসি হইল উদয়. O Nimai Pandit, in order to deliver all the people from this miserable mundane world, you appear here in this material world, mundane world. So please deliver me. পৃথিবীর মাঝে আসি হইল পর দুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর. Means your nature, that if anyone in distressful condition, your nature to help him, and you become completely trying to help him. Eteko ailu mui tomar gochor. Therefore, in order to get the help, I am coming to you. Please deliver me from my present condition. Should I continue? Yeah, if you want, you can go. I think it's too big, better to translate. Ok. Então, Chapal Gopal, né, estando com lepra, sofrendo, ele foi até o local onde Chaitanya Mahaprabhu estava, né, e ele se aproximou dele com muita humildade. Então, Chaitanya Bhagavat, né, explica nesse verso que o Maharaj citou, que ele se aproximou do Senhor com lágrimas nos olhos, as mãos erguidas, né, e ele chorava do âmago do coração dele. Porque antes ele estava muito inflado, né? E isso fez com que ele cometesse essa ofensa a Mahaprabhu, né? Ele quis provar para as pessoas que o que Mahaprabhu e ele estavam fazendo era a mesma coisa, né? Então, qual a necessidade das pessoas mudarem de fé, né? Mas o resultado foi que ele desenvolveu lepra.
Então, ele foi, se aproximou de Mahaprabhu com um humor extremamente humilde e disse o seguinte: Onimai Pandit, você se manifestou nesse mundo para libertar a todos, né? Então, por favor, me liberte. Né? Sua natureza é tal que se alguém sofre, é, se alguém está sofrendo, você imediatamente dá um jeito de ajudar aquela pessoa a se libertar do sofrimento. Então, por favor, me ajude a me libertar do meu sofrimento. Ok, done. So what happened that Chapal Gopal, who actually got leprosy, he was really getting burning sensation. Therefore Chaitanya Bhagavat says, Kushtaroge pidito jalaya mui mori. Kushtarog means leprosy. Mui means my. Jala means burning sensation. Pidita means trouble. Huh? So I am in trouble of the leprosy and really feeling burning sensation. Balaha upaya more kon mate tori. Please let me know how can I be delivered from this burning sensation and present disease with humble manner. You know, if someone says, maybe someone, that person, if previously was ferocious, was not in our favor, but when people are in such mood coming to us, usually we are showing us compassion, but Lord Chaitanya, Lord Chaitanya is embodiment of love or incarnation of love. But Lord Chaitanya also, he is non-different of Krishna with the mood of Radharani and form of mood and form of Radharani. So he's supposed to feel the same compassion, okay, he will excuse, but instead of that, Lord Chaitanya says, Suni Mahaprabhu Kushto Rogira Bachan. Lord Chaitanya, my Pandit, and he listen all this dialogue from this leprosies, when Chapal Gopal who got leprosy. Bolite lagi la krodhe koriya torjon means loud voice with full of anger. Mahaprabhu started to say, ঘুজ ঘুজ মহাপাপী বিদ্যমান হইতে তোরে দেখিল পাপ জন্ময়ে লোকেতে. Means ঘুজ means get out from here in front of my face, because you are such a sinful person. If anyone see you, he also accumulates sinful activities, reaction of simple activities. So I don't want to see you anymore. So Lord Chaitanya is incarnation of love. But why he is saying so? Looks like he has no love for anyone. But in scripture we saw he is distributing love without any discrimination between caste, creed, nationality. Also, who is pious or non-pious. But here, Lord Chaitanya becomes, as an incarnation of love, he is
totally, his behavior totally against. Then Lord Chaitanya says, Param dharmik jodi দেখে তোর মুখ সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ. Param dharmik, who is extremely pious, spiritually inclined, even if he see your face, definitely he will be in trouble, with full of distress because of your face he saw. Then Mahaprabhu also says, Vaishnav ninduk tui papi durachar, ইয়া হইতে দুঃখ তোর কত আছে আর. You are the blaspheming, you blaspheme to Vaishnava. তুই papi, you are sinful. You durachar, you are completely ignorable for everyone. This problem, what you are facing now, this distress is nothing for you now. More distress waiting for you. You will face distress. এই জ্বালা সহিতে না পারো দুষ্ট মতি. You are not able to tolerate such type of burning sensation. Jala means burning sensation. Dushta moti means whose mind is crooked mind. You are crooked-minded person. You are not able to tolerate such type of burning sensation. Kimati koribat kumbhi pakete bosoti. But when you leave your body, you will go to that kumbhipak. Kumbhipak means there is one instrument that make clay pot, clay, all the clay type of utensil. So that in the hell, the Kumbhipak hell, this means there is such type of instrument always moving in this way, and it was full of stool, full of stool. On the stool, in the stool, there is some type of chakra is moving. Bad smell. Bad smell from this. And that liquid stool, Jamraj, messenger will dip you inside, then take you up again. Dip you inside, take you up again. Such type of punishment is called Kumbhipak. How you are able to tolerate such type of punishment in Kumbhipak? If you are not able to tolerate such type of burning sensation of leprosy. I think it's too long. Please continue it. Translate. Ok. Então, o Tia Paulo Gopal, ele estava ele sentia a pele dele queimando, né? E ele não estava conseguindo tolerar aquilo, então ele indagou para Mahaprabhu como que ele se libertaria daquilo, né? Da lepra. E aí ele, né, se aproximou de Mahaprabhu com muita humildade, fez esse pedido. E, bem, a gente pode observar que se alguém, por exemplo, é hostil com a gente, mas depois muda o comportamento e pede, né, por perdão, geralmente a gente demonstra compaixão. E Mahaprabhu, ele é a personificação da compaixão, do amor, né? Ele é o que? Krishna, que se manifesta com humor e com a tez de Radharani. Então, supostamente, ele deveria sentir compaixão de Tia Paulo Gopal quando ele se aproxima de Mahaprabhu com aquela atitude.
Mas aí Mahaprabhu disse o seguinte, né, que o Maharaj citou o verso. Ele, em uma voz, né, em alto tom e com ira, ele disse: suma daqui, suma daqui. Você é tão pecaminoso que se alguém só vê o seu rosto, automaticamente já vai acumular pecados, reações pecaminosas. Então eu não quero ver você. Suma daqui. Né? E aí, se a gente observar, essa atitude de Mahaprabhu parece contradizer a proposta dele. Né? Mahaprabhu é Radha Krishna que vem para distribuir o amor divino sem qualquer discriminação de casta, de credo, né? Sem considerar se a pessoa é piedosa ou não. Então, esse comportamento de Mahaprabhu ele vai contra o que a gente esperaria dele. Chaitanya Mahaprabhu ainda disse, né, em outro verso, mesmo uma pessoa extremamente piedosa, se ela simplesmente vê o seu rosto, ela vai acabar se defrontando aí, se deparando com problemas. E ele prossegue dizendo, né, que Vaishnava Ninda, ou seja, blasfemar um Vaishnava é uma coisa extremamente pecaminosa e torna a pessoa que o faz assim, alguém que todos devem ignorar. Então, Mahaprabhu disse para ele: por que você está aí sofrendo? Você não está tolerando essa sensação, né? Essa sensação ruim, né? Que a lepra está trazendo para o seu corpo. Mas isso não é nada perto do sofrimento que você ainda o sofrimento com o qual você ainda vai se deparar, né? Então, quando você deixar o seu corpo, você vai para um inferno chamado Kumbhipaka. E aí o Maharaj explicou que Kumbhipaka é o instrumento que eles usam para fazer potes de barro, acho que é aquela roda, sabe? E aí ele vai para o inferno, no qual ele vai estar mergulhado em fezes, e é tipo um chakra que fica girando, e assim o cheiro é insuportável. E Yamaraj vai mergulhar ele nas fezes e tirar, e mergulhar, e tirar, e mergulhar, e tirar. Então Mahaprabhu diz: o que é esse sofrimento que você está tendo agora comparado ao que você ainda vai vivenciar? Então, como que você não está tolerando? Ok, Maharaj, done. So we have to be very, very careful about this activity, this which is against Vaishnavas. We should not blaspheme to anyone. Rather, we should be helpful instead of become harmful. So anyway, now Lord Chaitanya is incarnation of love. He became angry because Chapal Gopal did such type of activity which is against his pure devotee, Srivas Pandit. Then after that, out of his compassion, he explained, do you know what is the consequence to offense Vaishnava? Then he started to say, Je Vaishnava name hai sangsara pavitro brahmadi gayen je Vaishnavo charitra. Pure devotee of Supreme Lord, they are called Vaishnava. If anyone chant the Vaishnava's name, that Vaishnava's name will make entire material world become pure. Like if you look this Narottam Das Thakur's Hari Hara Namo Krishna Jadavaya Namo, such type of such that song, then you can see there is explanation. Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Srijiva Gopala Bhatta Das Raghunath এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ
এই ছয় গোসাই যার মুই তারো দাস তাসবার পদরে নুমর পঞ্চগ্রাস. Is the meaning? Six Goswami's name first I explain. Then he explained very simple thing. If anyone remember H.I. Goswami Kari Charana Vandan, remember the six Goswami and pray to their lotus feet. Jahoite Vigna Nash Avishta Puran. All the obstacles naturally will pass away. All type of obstacle. Just to remember pure devotee like six Goswami, not like me. I am a crooked devotee. No, I am a sinful devotee. I'm not like a. I am like a. We can say this bad example as a devotee. But pure devotee like six Goswami, if you just like Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Srila Gaura Kishore Das Babaji Goswami Maharaj, all our Guru Vargo, who is disciple of Srila Prabhupada Bhakti Saraswati Thakur, all they are pure devotee. So if anyone remember their name, every day, early morning, night time, after the Arati, we are remembering all the name as much as we can. Especially I am just remembering them as much as we can. Almost 160 names of Vaishnavas. So anyway, but just to remember and praying to them, then all the obstacles will pass away. And whoever Aishai Gosai Jar Mui Tarodas means whoever respecting those Vaishnava, I am servant of that person. I am not able to directly to serve six Goswami, but who is serving those Goswamis, serving those pure devotees. If anyone, if anyone trying to serve those Vaishnavas servant, I'm just trying to get the fiddas as like a panchogras. Panchogras means pan, apan, this during the time of Annaparashan, there is 5 type of mantra we are offering to the small baby boy, 6-month or 8-month boy. Apanayo Swaha, Udanayo Swaha, Banayo Swaha, such type of mantra. This is grass. Grass means when I'm eating, the chewing is a grass. Chewing is grassing in our Sanskrit language. Panchagras, 5 type of grass. I'm taking their fiddas like a 5 type of grass. People are taking first offering, that people are performing ceremony, first offering, grand ceremony with panchagras, means with so many palatable food they offer to Lord, then the prasad, and after that they are offering. So that panchagras. So which servant of Goswamis, I am trying to take their feet dust. I am trying to be trying to be servant of that Vaishnava's Vaishnava. Vaishnava servant, not able to Vaishnava. Servant. Therefore, my spiritual master explained,
I'm servant. I'm the dog of the dog of the dog of the dog of the Vaishnavas. You know, when he was centennial ceremony performed in 1997 in our Mayapur temple, physically he was he was with us, and he explained us, I am that don't think all of you are coming to worshiping me. Actually, I am dog of the 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 Vaishnavas. মানে বৈষ্ণবের কুকুরের কুকুরের সাবাকা সাবাকা সাবাকা, dog of the dog of the dog of the dog of the Vaishnavas means that I am not able to be servant of pure devotee, but I am able to be servant of Vaishnava. Such mood, such humble mood, we need to observe the Vaishnava path. So Mahaprabhu is teaching us that Brahmadi Gayan say Vaishnava Charito. Meaning the Brahma is glorifying such Vaishnavas behavior, such Vaishnavas pastimes, and become blissful just to explain the Vaishnavas glories. Then Mahaprabhu says, Je Vaishnav bhojile achinta Krishna pai, se Vaishnav puja hoite ar boro ar nai. When if you serve Krishna, you may get, you may not get Krishna's mercy. But if you serve Vaishnava, then definitely you will get Krishna's mercy, which is unthinkable. Why? You can see Narottam Das Thakur explain clearly. Vaishnavero abedane Krishna dayamoy. If we pray to Krishna, Krishna will not listen from us because we have full of anartha, unwanted mundane desire. But pure devotee who is completely free from all unwanted mundane desire, if they pray for us, then Krishna will listen and Krishna will fulfill our desire. This is the meaning. So, Je Vaishnava bhojile achinta Krishna pai, se Vaishnava puja hoite boro ar nai. This is explained by Lord Chaitanya. So just to worshipping Lord Krishna, worshipping Vaishnava, you can have Krishna easily. You can have Krishna's mercy. We can get Krishna's mercy easily. And there is no other Vaishnava's worship exists. There is no other procedure exists except the Vaishnava puja. Means there no other procedure exists to get Krishna's mercy, to get Radharani's mercy, except Vaishnava puja. There is no other, only Vaishnava puja. I think this is too long. You can translate. Ok. Então, a conclusão é: seja muito cuidadoso em relação a isso. Não cometa Vaishnava parada. Não blasfeme ninguém, na verdade. Ao invés de ser harmful, seja helpful. Ou seja, ao invés de você causar dano aos demais, ao invés de ser hostil, seja solidário, ajude. Então, peraí, eu tenho que entender minha anotação. Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou furioso com Chapal Gopal porque ele tinha ofendido Srivas Pandit, ele tinha ofendido um Vaishnava, um devoto puro. E aí, depois de demonstrar a ira, ele foi compassivo com Chapal Gopal e explicou para ele, né, qual é a consequência de você ofender um Vaishnava, qual é a consequência de Vaishnava na parada. O devoto puro é um Vaishnava, né? Essa é a definição de Vaishnava, um devoto puro. Então, o Vaishnava,
o nome dele, só o nome dele purifica o mundo todo. Se você recitar o nome de um Vaishnava, isso por si só já purifica o mundo todo. É algo que Narottam Das Thakur explica na canção Hariharaya Nama, né? Ele explica que o nome dos 6 Goswamis, se você só lembrar o nome dos 6 Goswamis e orar, né, aos pés de lótus deles, então todos os obstáculos vão desaparecer de sua vida, todos os obstáculos vão ser removidos. E aí o Maharaj humildemente diz que ele não é um devoto puro, isso e aquilo, né? E, enfim, e aí ele diz que se você orar para Vaishnavas como Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj e todos os membros do nosso Guru Varga, que são devotos puros, se você se lembrar do nome deles de manhã e de noite, o tanto quanto for possível, né? E ele diz que ele faz isso todos os dias, né? São cerca de 160 nomes de Vaishnavas. Então, se você se lembra dos nomes desses Vaishnavas e ora para eles, então todos os obstáculos vão ser removidos, né? Que isso é uma prática que o Maharaj realmente tem, é incrível, eu já testemunhei. Então, ele diz assim que ele é o servo daquela pessoa que anseia servir os Vaishnavas, porque não é possível que a gente preste um serviço direto aos Goswamis, mas a gente pode servir aqueles que estão tentando servir os Goswamis. A gente pode obter, né, a poeira dos pés de lótus dessas pessoas. E então ele compara a poeira dos pés de lótus daquele que é servo do servo do servo dos Vaishnavas ao Panchagras, né, que são são ingredientes, né, deliciosos que são oferecidos na cerimônia de grãos para criança, né? Então ele compara o Panchagras e, e ele diz que é isso que ele está tentando obter, né? A poeira dos pés de lótus desses servos dos servos dos servos dos Vaishnavas. E aí ele conta que o mestre espiritual dele, na cerimônia de centenário dele, né, vários devotos vieram para prestar adoração a Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, e aí ele disse assim, não pensem que vocês vieram aqui para me adorar, porque na verdade eu sou apenas o cachorro do cachorro do cachorro do cachorro dos Vaishnavas, né? Então eu não tô apto a servir os devotos puros, né, diretamente, mas eu posso servir os servos deles. Eu posso me colocar enquanto servos deles, servos dos servos dos servos deles. Então esse é o humor adequado a se ter nesse caminho Vaishnava. É isso que se espera da gente. E aí ele diz que Brahma, ele só de falar a respeito das glórias dos Vaishnavas, só de explicar a respeito das glórias dos Vaishnavas, Brahma se sente bem-aventurado. Então Chaitanya Mahaprabhu explicou isso, né, para Chapala Gopal. E ele diz, né, que se a gente serve Krishna, por exemplo, Krishna pode ou não dar sua misericórdia. Porque Krishna sempre considera se a gente tem aparado, se a gente tem anartas ou não, né? Ao passo que os Vaishnavas, eles certamente vão ser misericordiosos com a gente. Isso é certo. Com Krishna não é tão certo, mas com os Vaishnavas sim. E por meio dos Vaishnavas a gente vai obter a misericórdia de Krishna. Então isso é o que Narottam Das Thakur explica. Você ora para Krishna, ele não ouve, porque, né, a gente está com anartas, mas o devoto puro ouve. E aí Krishna, como é próximo do devoto puro, ele acaba nos ouvindo também e satisfazendo nossos desejos. Então, a adoração ao devoto puro de Krishna é a maneira mais fácil de se obter a misericórdia de Krishna. Não há outro processo. Vaishnava Puja, a adoração ao Vaishnava é o único meio de a gente obter a misericórdia de Radharani, de Krishna, etc. Dan Maharaj. Okay. So then, try to in order to make ourselves understand. So Mahaprabhu also gave an example. Shesha Rama Ajota Bhavo Nijadeo Hoite. Says means Ananta says, which glorifying Krishna with his
thousands of fish, millions of fish. Rama means Lakshmi Devi. She is also glorifying Lord in this way. Then also Shiva, then also Parvati, everybody, they are glorifying Lord. And they are coming from Lord also. Actually, all we are coming from Lord. That you forget. This is the problem. Until or unless we are not able to remember that we are coming from Lord, we have to go back, Lord. We have to come back here in the material world and suffer. This is the reason. So then Lord Chaitanya said, Vaishnav Krishna Priyo Kahe Bhagavati. মানে শেষ রমা অজ ভব নিজ দেহ হইতে বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে. Vaishnav is very dear to Krishna. This is Bhagavat says. Bhagavat explained. Not Bhagavat Prabhu here. He raised his hand. So, therefore, we have to be very, very careful about our behavior while we are practicing this path. It's very nice path, but if you do mistake, like I can give an example. You cook nicely, nice dal you cook with pure ghee, desi ghee. But one fly who sit in the stool, raw stool, fresh stool, and flying, that fly drift on the dal. Will you able to take dal in same dal? Possible. Same thing. Vaishnava, we are practicing all this procedure of practice like chanting, dancing. But if we commit Vaishnava offense, the Lord not accepting your any activities. Although you cook nicely, but the Vaishnava offense looks like the fly sitting with the stool and dipped on the dal. Same thing. So Vaishnav Krishna Priyo Kahe Bhagavate. Therefore, we should be very careful about the Vaishnava service. If you are not agree with any Vaishnava, better to stay away from them instead of criticizing them. Am I clear? Then after that, there is Sevasthali, Bhagavat and Jamuna raise their hand. I will listen from them. Because whatever, maybe they have some query. Please translate it. Then we can go ahead with our question and answer. All right. Then we can tomorrow. I will continue tomorrow same time, but it will be under the supervision of Bhagavat from Ukraine. There will be a meeting tomorrow. Tomorrow same time. Same time. Good. Yeah. So I will actually continue it. How dear Vaishnava is dear to Krishna. How Krishna explained to Uddhava. Okay, great. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele dá um exemplo, né? Ele diz que Shesha está glorificando Krishna com suas milhares de cabeças, né? Lakshmi também está glorificando, Shiva, Parvati, todos eles estão glorificando o Senhor, porque todos advêm do Senhor. E o grande problema é esse: se a gente não se lembra que a gente advém do Senhor, então a gente vai ter que voltar para esse mundo repetidas vezes. A gente precisa se lembrar que a gente vem do Senhor e deve, portanto, retornar a Ele. E o Vaishnava,
ele é muito querido pelo Senhor, né? O Bhagavata explica isso. Ele é extremamente querido pelo Senhor. Então a gente deve ser muito cuidadoso com relação ao nosso comportamento. A gente não deve ofender Vaishnava nenhum, porque esse caminho do Vaishnavismo ele é incrível, né? É um caminho excelente. Mas se você comete um erro, aí você vai se encrencar. Então ele deu o exemplo de, por exemplo, a gente vai cozinhar um dal, né? Então a gente usa ghee de excelente procedência, enfim, os ingredientes excelentes. Mas aí uma mosca que acabou de pousar num excremento fresco, ela voa até o dal e entra dentro do dal. Alguém aqui vai querer tomar esse dal, aceitar esse dal? Não, né? Então a mesma coisa acontece com o devoto que está cantando, está dançando diante do Senhor, né? Está prestando diferentes serviços, mas ele ofende um devoto, né? Quando alguém procede dessa forma, então o Senhor não aceita absolutamente nada. Ele não vai aceitar nenhum desses serviços que o devoto prestou, o cantar dele, a dança dele diante do altar, nada disso vai ser aceito. Então a gente deve ser muito cuidadoso, né, na maneira como a gente presta serviço aos Vaishnavas. Porque, por exemplo, se você não concorda com alguém, com um determinado Vaishnava, ao invés de criticar aquela pessoa, simplesmente se distancie dela, não perca tempo criticando. E aí Maharaj disse que amanhã ele vai continuar essa aula no mesmo horário. Amanhã, ao meio-dia, vai ter encontro online também. E aí ele abriu agora para perguntas. O Prabhu quer fazer uma pergunta. You can do your question, Prabhu. Thank you, Guru Maharaj, for this wonderful Harikatha, for glorification of Vaishnava and warning us about the Vaishnava Aparat. And it's very nice to see commitment of different Vaishnavas. Just now you read that no other activities we have except Vaishnava Puja. In same time, we hear from Srila Prabhupada Bhaktistan Saraswati Thakur. He also says that no other activities except Harinam. Only Harinam, only Harinam, only Harinam. And in this regard, my question, does it mean that all our activities should be offered to Vaishnava? Means our Harinam, our Puja, Okay, our... first of all, we have to understand what is the meaning of puja. Puja means satisfaction. Mhm. With our activities, we should satisfy. If we worship, Vaishnavas, satisfy Krishna, satisfy Guru. Guru is the greatest Vaishnava among the all Vaishnava community. The Guru also considered like a Vaishnava. So anyway, so they are always happy if we chant Hare Krishna Mahamantra. Therefore, Prabhupada, Bhaktisinoda Saraswati Thakur explained that there is no other activity without Harinam. Right? And Harinam will bring us all quality of Vaishnava, all Vaishnava quality. Harinam will, actually our purpose of chanting Harinam to get service. Our eternal identity is to serve Lord eternally. This is our eternal identity. So therefore, Srila Prabhupada explained like this. Our Vaishnava become happy when we are chanting, we are serving, we are following the order of Shastra, order of scriptures. Scripture says Krishna is ultimate Guru. But we don't believe that. Therefore, we are thinking Guru is individual. Therefore, you can see nowadays entire Vaishnava community, we are actually follower of the best philosophy, but our behavior is the most dirty than others. Why? Because issue only one, Guru issue. We think my Guru means who is giving my initiation. He is superior than
who is superior. So no need to serve any others. When such mentality appear in our mind, such things appear in our mind, then you have to know we become sectarian. Mhm. But Supreme Lord, him, he is non-sectarian. His name is non-sectarian. But as we are his devotee, we should be also non-sectarian. Am I clear? Yes, Guru Maharaj. So, in, But thank you. he need to translate. Oh. And also my time also Mhm. less. Can I ask one thing more? Okay. And what is the symptom that our service is accepted? That our activity is not Symptom of imagination. our service purity. Symptom the purity of service means Lord accepting our service is only to make ourselves blissful instead of regretting, instead of just lamenting that I do so much seva, but I am facing a lot of trouble. We feel blissful, happy. Why? Because whatever situation come to our life, we will always feel that is Krishna's desire. Krishna keep me in such manner, and therefore Krishna will, and become Krishna happy to keep me in this way. Although we are suffering, that mind will set up like this way. So I become happy. Krishna's happiness is my happiness. How much you are far from Krishna, that much we will face such trouble, such lamenting. That means we forget Krishna. We forget Krishna, we will suffer with this material world, material influence. We suffer. Am I clear? Yes, yes, Guru Maharaj. Thank Translate. you. Translator. I will continue tomorrow. You have to remind me. Okay, Tomorrow. I'll send you the Sure. link. No, actually, it's Bhagavatam set up one link, Oh, and okay. Bhagavatam will send it. Actually, I'm sorry. Prabhu, if you have this unlimited Google account, please share your link because we don't have unlimited account and we limit it only to 1 hour. Yes, Our I link. have. Yes, I can send. Please, But please make you a link and we will share this link we with can everyone. use the same link. Okay. Yeah, Okay. the same link. Okay. Then I update it and share with devotees. But Thank you. tomorrow there will be Portuguese translation like that, or it will be different. I don't understand. It's the same. Jogama, That are you there? Jogamaya. Yes, Gurudev. So will you be able to translate the silent translation? What you are doing now? Yes, of course. This same way I can translate for everybody. Okay. So we can do the same, right? Okay. okay. Yes. But you have to So remind me what I conclude today. Tomorrow I will start from there. all right. Да, мы что-то мы пришли. So I'll translate here. Então, o Prabhu, né, ele perguntou Maharaj sobre. Tem gente com o áudio ligado, pedi só para desligar, que atrapalha um pouco. Então, ele falou que, né, é muito satisfatório você ver como os Vaishnavas são tão comprometidos com a glorificação dos Vaishnavas, né? Mas aí vem a questão, né? Do you mind if I leave now because I'm not 9 o'clock? No problem. Thank you so much. Oh, Dandavata. Hare Krishna. Gurudev. See you tomorrow, Shri Gurudev. oh, Isani, Govardhan, okay. Vaishnavi, Gracias. Jai Guru.
Shila Maharaj, Dandavat Pranam. Jai Gurudeva. Karuni. Dandavat Pranam. Jai Hare Jai Shiva Krishna, Hare Gurudeva. Bol. Wow, Hare Nandurani, Krishna. what's beautiful, huh? Wow. I'll see you tomorrow, huh? Hare Krishna. Have Yeah, to go now. Oh, Gurudeva. Então, aí, ó, maravilha. Amanhã vai ter aula de novo. É por essa eu não esperava. Então tá, vou traduzir aqui. Então, o Prabhu estava dizendo isso. Só pedir para desligar o áudio, por favor, porque fica vindo uns barulhos. Radharani, seu áudio está ligado? Então, Prabhu falou sobre isso, né? Que é muito satisfatório você ver os Vaishnavas comprometidos com a glorificação, né, deles. E só que aí vem a questão, né? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele diz que assim, a gente deve basicamente se dedicar a Harinam. Harinam, Harinam, Harinam. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente deve oferecer essa prática aos Vaishnavas, né? Porque afinal, se o foco é em satisfazer os Vaishnavas, se não tem nenhum procedimento a não ser satisfazer, glorificar os Vaishnavas, então como que você vai harmonizar isso com a fala de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta? E aí Maharaj explica, né, que puja é o quê? Puja é você visando a satisfação do objeto do seu puja, né? E o Vaishnava, a gente glorifica o Vaishnava, a gente tenta satisfazer o Vaishnava, porque ele é próximo de Krishna. E o Guru, em particular, ele é o melhor dentre os devotos de Krishna, né? É o melhor Vaishnava. Essa é a concepção que a gente deve ter. E, portanto, se a gente canta o santo nome, isso satisfaz. Então, no final das contas, a gente está, de qualquer modo, tentando satisfazer o Vaishnava, mesmo quando a gente canta Harinama. E Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele explica que Harinama nos dá todas as qualidades. Se a gente cantar Harinama, a gente vai obter todas as qualidades. E, eventualmente, a gente também vai obter serviço. E que serviço é esse? É o serviço eterno ao casal divino, né? Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é de servo eterno do casal divino. Então, o Vaishnava, ele fica muito feliz de ver que a gente está cantando, que a gente está servindo, que a gente está seguindo as orientações do Shastra. Então isso é o que o satisfaz. Então isso é Guru Puja, isso é Vaishnava Puja. E o Shastra, ele diz, né, que Krishna é o Guru Supremo. E a gente tem fé nisso, né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas têm fé no Guru enquanto indivíduo. Elas olham para o Guru enquanto indivíduo. Então a gente tem a melhor das filosofias, mas o nosso comportamento não condiz, o nosso comportamento é ruim, é baixo comparado à filosofia que a gente tem. Então, o guru é um só, não existe mais do que um guru, é um guru. E, no entanto, a gente pensa, meu guru é superior a todos os outros, então eu não tenho por que servir os outros. Isso é fruto de uma mentalidade sectária, né? Se a gente começa a pensar dessa forma, meu guru é superior, não preciso servir os outros Vaishnavas. Isso é uma mentalidade sectária. Só que o nome do Senhor, o Senhor, eles não são sectários. Então a gente tem que adorar eles com essa mesma atitude, uma atitude não sectária. E aí o Prabhu perguntou, né, e como é que qual é o sintoma de que o nosso serviço está sendo aceito, que Krishna, que o Guru estão satisfeitos com o nosso serviço? Aí ele disse que o sintoma é que a gente se sente bem-aventurado no cumprimento desse serviço, ao invés de ficar lamentando e reclamando, né? Por exemplo, eu faço tanto seva, mas vivo cheio de problemas. Então, isso não é a atitude apropriada. Quando o Senhor está aceitando o nosso serviço, a gente se sente feliz e o que quer que ocorra com a gente aceita como o desejo dele. Então, mesmo que eu esteja numa situação problemática, eu vou aceitar aquilo como o desejo de Krishna. Aquilo é o que vai fazer Krishna feliz naquele dado momento. Então, eu aceito isso como eu aceito com felicidade esse sofrimento. Ao passo que, quanto mais distante eu estou de Krishna, mais eu vou lamentar, mais eu vou me deparar com problemas, porque esquecer de Krishna automaticamente me leva a sofrer.
Então ele concluiu dessa forma e aí amanhã vai ter aula do mesmo horário, do mesmo jeito, mesmo link. Então é isso. Se tem alguma coisa que eu deixei passar, se alguém quiser comentar também. Eu não entendi ali a pergunta do Prabhu. Isso. Aceder? Alguém entendeu o que ele perguntou? Jai Bhakti. Prabhu, Haribo, dá licença. Eu acho que ele está, pelo que eu entendi, da tradução, mas em inglês já é feito. Será que ele quis dizer em espanhol? Você Acho que ele poderia... está falando sobre. Ele está falando acho que sobre acessar. Talvez seja, né? A tradução em espanhol. Bem, aí teria que ter alguém que faz a tradução. Como a Yoga Maya está fazendo. Bem, então é isso. Haribo, Dandavat Pranams. Obrigada, Prabhuji.